É autoajuda, desenvolvimento pessoal ou tanto faz? Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos ao canal. Eu sou a Mari, esse é o Mari Entre Linhas. Eu espero que vocês gostem do vídeo de hoje. Bom, pessoal, recebi uma pergunta de uma pessoa inscrita aqui do canal e que é uma pessoa muito importante para mim, a Patrícia. Ela é minha tia e é uma pessoa que me apoia muito nas coisas que eu faço, e especialmente aqui agora no canal. Então eu resolvi responder aqui para ela e conversar um pouco sobre livros de autoajuda. E aí, o que é um livro de autoajuda, né? Eu tenho aqui uma pilha gigantesca de livros. Olha se eu consigo levantar. Que são livros que eu tirei da estante, que eu acredito que sejam livros de autoajuda. Tenho certeza sobre isso? Não necessariamente. O que é um livro de autoajuda? Me respondam aí. O que é para vocês um livro de autoajuda? São livros que tem, que está escrito nele, autoajuda? Alguns sim. Por exemplo, este livro aqui, A Raiva Não Educa, A Calma Educa, da Maya Aigman. Ele tem aqui na classificação aqui, ó, que é feita no Brasil, né? Porque não são todos os lugares que tem. Aqui em Portugal não tem esse catálogo desta forma. Então aqui tem índices para catálogo sistemático. Autoajuda. Ok? E tem aqui um outro lugar em que está escrito autoajuda, crianças, formação, parentalidade, educação de crianças, psicologia infantil. Então, é sobre isso que trata o livro. A gente, quando compra um livro no Brasil, a gente tem essa possibilidade de saber ali sobre o que o livro é. No caso de um livro aqui em Portugal, por exemplo, não tem isso. Na onde teria essa mesma página, tem outras coisas escritas e não tem esse tipo de classificação. Não tem nada que indique que esse livro é uma ficção ou uma não ficção, um livro de autoajuda, um livro sobre psicologia, qualquer coisa nesse sentido. Nesse caso aqui, esse livro da Brené Brown, da A Coragem de Ser Imperfeito, seria também um livro de psicologia, também estaria nessa categoria, talvez, de autoajuda. Ele é tido como um livro de autoajuda. Não sei se nesse índice lá, nesse catálogo, não sei como se diz isso, nessa classificação, não sei como é isso em outros lugares. No Brasil é feito dessa forma. Aqui em Portugal, se você entrar num site de compras de livros, site de uma livraria, e for pesquisar, tem mais a classificação desenvolvimento pessoal. Acho lindo esse termo, acho esse termo bem mais bonitinho do que autoajuda, mas talvez só porque ele seja um termo mais novo e autoajuda já está meio batido. E eu acho que tanto a pergunta quanto o pedido da Patrícia para falar sobre esse assunto tem um pouco a ver com a banalização desse assunto, desses livros, como se esses livros não fossem importantes, não fossem interessantes. E aí ela pediu para eu falar um pouquinho sobre eles. Eu já li alguma coisa de autoajuda? Sim. Não muitos, mas acho que eu até considero que eu li bastante. Mas eu escolhi alguns para falar. Eu trouxe aqui essa pilha gigantesca, mas eu vou até colocar ali. Mas é só para mostrar para vocês que tenho vários aqui em casa que eu acredito que sejam livros de autoajuda, mas eu não vou falar sobre todos eles.
eu vou falar sobre o livro Memória. Esse livro foi comprado no Brasil, da Lisa Gênova. Já falei sobre ele numa tag. É a autora do Para Sempre Alice, que é um livro que se tornou filme. E ela tem outros livros também. E nesse aqui é uma não ficção. E no catálogo ali que eu falei para vocês, eu não sei como chama isso aqui não, mas isso aqui tem um... Aqui está escrito catalogação na publicação. Isso aqui tem um termo que eu não sei exatamente qual é, mas aqui está escrito que esse livro fala de desordens mentais, memória, psicologia, memória no sentido da memória mesmo e memória no sentido do que é a memória dentro da psicologia. E para mim, esse livro foi um livro assim que salvou a minha vida. É um livro que ela trata da memória, tanto que tem um subtítulo, A Ciência da Lembrança e a Arte do Esquecimento. Então, por que a gente tem que lembrar das coisas e por que a gente tem que esquecer das coisas? Fala isso aqui. Como que a gente lembra das coisas e como que a gente esquece das coisas. Eu me sentia uma pessoa com memória fraca, com memória ruim e tal. Problemas lá da infância, aquelas crenças. Quem assistiu Divertidamente 2? Aquelas crenças que a gente estabelece sobre nós mesmos, né? Eu achava que eu não lembrava das coisas. Por outro lado, tem coisas que eu também não me esqueço, tem coisas que eu me lembro muito bem de datas de aniversário, é difícil eu esquecer. E de muitos acontecimentos, tem muita coisa assim que eu me lembro muito bem. Então, eu ficava assim, nossa, por que eu sofria tanto quando eu era criança? Tive tantos problemas, o que acontece e tal. E esse livro trouxe algumas respostas. No sentido de lembrança, por exemplo, se você tem um compromisso marcado, uma consulta médica, tenho uma consulta médica dia 10 de agosto. Eu tenho que marcar isso em algum lugar. Eu tenho que gravar isso de alguma forma. Só lembrar, dia 10 de agosto eu tenho uma consulta médica, você vai entrar na sua rotina, no dia a dia, vai fazer um monte de coisa, você vai se esquecer disso. Isso faz parte do funcionamento do nosso cérebro. Não é um defeito, não é um defeito moral, porque eu sentia que os meus esquecimentos eram como se fossem defeitos morais, assim, que eu não era uma pessoa boa, que eu não era uma pessoa capaz, que eu não era uma pessoa inteligente o suficiente, porque eu esquecia alguns compromissos. Esquecer reunião de pais, até hoje esqueço, não esqueci várias. Esquecer de fazer tarefa quando eu era criança, eu esquecia muito. Então, se aquilo não faz parte da sua rotina, se você esquecer de levar alguma coisa para a escola, eu também esquecia muito. Então, a gente esquece isso. Isso precisa estar gravado. E aqui nesse livro ela explica direitinho por que isso acontece. Quando eu li isso, para mim fez um... Ai, que explodiu a mente, né? É uma coisa de... Nossa, gente, eu não sou uma pessoa errada, eu não sou uma pessoa que tem problema. Simplesmente natural esquecer. Por outro lado, aqui inclusive fala e a arte do esquecimento. Por quê? Porque é necessário que a gente esqueça o nosso cérebro da mesma forma que lá no Divertidamente eles passam e pegam as bolinhas e mandam para um tipo de um lixão, e que são aquelas bolinhas meio apagadas, que já são coisas que não precisam mais ser lembradas, e eles vão para o esquecimento. E no Divertidamente tem até um personagem, né, que acontece isso, um personagem secundário, que acontece isso com ele, que seria o amigo imaginário da Riley. Isso também é importante.
Então ela coloca muito aqui no livro essa parte do esquecimento. Não é aquele esquecimento de uma demência, um esquecimento de um Alzheimer. É um esquecimento do que é necessário para o cérebro se limpar, o cérebro ter essa higiene, para ter espaço ali, para ele lembrar de outras coisas que são mais importantes. Então, este livro, eu estou considerando esse livro como um livro de autoajuda, mas eu não tenho certeza se ele é realmente classificado como autoajuda, porque nele não está escrito autoajuda nem desenvolvimento pessoal. Ele está escrito um livro de psicologia. É um livro que traz um tipo de conhecimento para nós, tá? Foi um livro que eu gostei muito, é um livro que eu indico. Este livro aqui, por outro lado, está escrito que é um livro de autoajuda, especialmente para pais, certo? Mas não só para pais, também para pessoas adultas que convivem com crianças em qualquer ambiente de trabalho. Se você é uma pessoa adulta que trabalha num lugar em que as crianças frequentam, é interessante saber o que ela traz aqui nesse livro. E é um livro fininho, é um livro super fácil de ler. A Raiva Não Educa, a Calma Educa, da Maya Angelou. Este é o primeiro livro da Maya. É um livro que tem uma fala, assim, a escrita, muito fácil. É um livro muito fácil de ler, é um livro que tem as letras grandes, é um livro simples, que é o que ela traz baseado na educação positiva, mas o que ela traz é muito simples e fácil de aplicar. Claro, dá trabalho, mas educar dá trabalho. De qualquer forma que você escolha educar o seu filho, vai ter trabalho. Não existe outra forma, não existe educação sem trabalho. Mas eu acho que ela facilita um pouco a que a gente tire as nossas culpas, os nossos pesos e que a gente entenda como ser pais de uma forma um pouco mais leve, assim. É um livro que eu gosto muito, muito interessante, especialmente fica aí a dica, né? Especialmente para pais. É o primeiro livro dela, o segundo eu ainda não li. Outro livro de autoajuda que eu gosto muito aliás, o autor, Alexandre Coimbra do Amaral, Cartas de um Terapeuta para os Seus Momentos de Crise. Então aqui tem várias cartas, tá vendo que ele é um livro de um envelope de carta. E as cartas são... O meu, inclusive, é autografado. Acho fofo. As cartas são... e aqui não tá falando que é um livro de autoajuda, tá falando que é um livro de psicologia, não ficção, psicologia e emoções. E as cartas são dos seus sentimentos, das suas dificuldades. Tem a carta do medo, tem a carta da tristeza, tem a carta da saudade, da culpa, do ciúme, da raiva, da vergonha, a carta dos seus ancestrais, do amor, da morte, da esperança. Então, são cartas, ele escreve em formato de cartas e é muito, muito lindo, muito legal esse livro. E é aquele tipo de livro que você pega, lê um pedaço, um trecho, não precisa ler o livro todo, né? Não tem uma teoria. Você pode ler, assim, só uma carta. E ela ajuda a gente nos nossos momentos de dificuldade. E do mesmo autor, esse aqui, inclusive, eu ganhei da Patrícia, A Exaustão no Topo da Montanha. Uma jornada de reconexão com outros ritmos da vida e com o que é essencial. Esse aqui é maravilhoso, maravilhoso. Essa questão da gente aceitar
que a gente vive num mundo difícil e que a gente não precisa estar correndo o tempo inteiro e a gente dá aquela respirada, e é muito bom esse livro. E fora esses que eu já li antes, desses livros físicos, também já li As 5 Linguagens do Amor. Acho As 5 Linguagens do Amor muito interessante para a gente entender as pessoas que a gente lida, principalmente aquelas pessoas que estão muito próximas de nós, nossos filhos, marido, ou esposa, ou companheiro, que more na sua casa, seja qual relação você tem com ele. Mas essas relações que a gente tem ali diária, às vezes até alguém num trabalho. Então, de todas as 5 linguagens, uma sempre se sobressai e você corresponde melhor quando aquela linguagem é atendida. Quando a outra pessoa também fala a mesma linguagem. Eu tenho, não está comigo, está com uma amiga, as 5 linguagens dos adolescentes. É o que eu estou precisando ler, que agora meus filhos já são grandes. Eu li o das crianças. As linguagens são as mesmas, a abordagem do autor é que é diferente. E ele escreveu vários livros nesse sentido, 5 linguagens. E eu achei esse livro muito interessante, esse livro eu li já há muito tempo. Outro que eu li foi O Milagre da Manhã. O que eu discordo um pouco desse tipo de livro de autoajuda, é quando ele leva as coisas para o lado de ganhar dinheiro. Isso eu acho muito complicado, porque aí desconsidera todas as relações sociais, o lugar onde a gente vive, onde a gente está no mundo e na sociedade, e se você é homem, se você é mulher, se você escolheu uma profissão tal, ou se você nem teve essa oportunidade de escolher uma profissão tal. Então, eu acho que generalizar todo mundo e falar que essa receita aqui serve para todo mundo, se todo mundo acordar mais cedo, se todo mundo fizer todos os passos, vai dar certo. E acho que nem sempre é assim. E acho que tem gente que nem tem a condições de acordar mais cedo, porque ele já acorda tão mais cedo que se ele acordar mais cedo ele não vai dormir. Então a gente tem que levar isso em consideração, assim, não gosto desse tipo de viés de vamos para prosperidade para ganhar dinheiro e ficar milionário. Eu não acho que vai acontecer com todo mundo, eu realmente não acredito e acho que a gente tem que ter muito cuidado com esse tipo de abordagem, porém, O Milagre da Manhã é muito interessante para quem tem condições de acordar mais cedo, né? Então aqui a gente tem que abrir um recorte e dizer que é para esse tipo de pessoa que tem condições. E quem não tem, às vezes, até pode adaptar alguma coisa. E eu acho que o importante do livro, conhecer todos os passos ali que ele diz para a gente passar, para a gente fazer, realizar, que seria o quê? Ele tem seis coisas que são realizadas de manhã, pela manhã, a hora que acorda, antes do café da manhã, antes de fazer outras coisas. Então seria uma atividade física, tipo corrida, ou andar de bicicleta, uma coisa nesse sentido. O que seria interessante, talvez uma esteira, uma bicicleta ergonômica, alguma coisa que você nem precisa sair de casa, por 10 minutos. Não é para você fazer uma maratona, não é algo muito longo, é coisa de 10 minutos. Visualização seria você fazer um quadro daqueles de desejos e sempre visualizar ele e pensar, né, observar todas as coisas que você escolheu para colocar ali. Palavras de afirmação, então palavras que te traga para o positivo, né, para a conquista daquelas coisas que você quer. E aí eu acho que seria muito interessante a gente aprender a falar bem de nós mesmos e nunca falar mal de nós. E não que a gente não reconheça os nossos defeitos, não é isso, as nossas dificuldades, não é isso.
É não ficar reafirmando isso, não ficar se trazendo para o negativo, falando mal de você, se colocando para baixo, esse tipo de coisa. Eu acho que existe uma diferença entre reconhecer, saber o que a gente tem e ficar, né? Existe uma cultura aqui em Portugal e eu acho que isso já vem há muito tempo, porque eu percebi isso convivendo com as pessoas aqui e me veio uma memória da minha avó, que é descendente de portugueses e que ela é dessa forma, ela fala dessa forma, que é se chamar de burro e, e especialmente a palavra idiota. Aqui e é algo que minha avó fazia e eu sempre achei isso uma coisa muito ruim, é uma coisa muito negativa. Você errou, eu sou uma idiota. Sabe? Não, você errou, é normal, as pessoas erram. Nós erramos. Isso em pequenos erros, sabe? Assim, me distrair, tá lá, por exemplo, eu faço crochê, pulei um ponto. A hora que eu percebo, eu volto, desmancho e refaço. Então eu acho que a gente não pode ficar se menosprezando, falando mal de nós mesmos por causa disso. Então, existem coisas no Milagre da Manhã que a gente pode levar para a nossa vida, para o dia a dia, para a nossa vida normal. Não necessariamente só fazer isso às 5 da manhã. São as palavras, são as afirmações positivas, o exercício físico, a meditação, e aí é meditação barra oração, assim, as duas coisas encaixam mais ou menos na mesma coisa. É aquele exercício da gratidão, são coisas que desenvolve ali o mental, né? Uma questão mais mental. Isso é necessário e é importante, é benéfico para nós em qualquer momento do dia. Não que tenha necessidade de ser feito de manhã. E as outras duas coisas são a escrita, então você fazer tipo um diário, ou você escrever, e a leitura, você passar ali 10 minutos lendo. E isso, dentro do livro, ele indica que seja livros de autoajuda, coisas que você possa aprender alguma coisa, mas eu acho que se você ler um romance durante 10 minutos, também está muito bom. E é a minha interpretação, né, desse livro, dessa leitura. É um livro que eu indico, mas com essa ressalva de que nem todo mundo vai ficar milionário, gente. Não viajem nesse, né, não fique fixado nisso. E nem na impossibilidade. É importante a gente olhar o que ele indica para ser feito e olhar isso de uma forma ampla. Como que eu posso colocar isso no meu dia? Não necessariamente. Depois que eu li, eu fui pesquisar como as pessoas faziam. E no YouTube tem muita gente que indica formas de fazer diferente, sabe? Assim, aquilo que é para ser feito ali, mas ao longo do dia, né? Então eu tô sempre pensando positivo sobre mim, eu tô sempre olhando para o meu quadro de visualização das minhas metas, dos meus objetivos, das coisas que eu quero conquistar e observando aquilo ali, fico um tempinho pensando naquilo. Eu faço as minhas afirmações, ou a minha meditação, ou a minha oração enquanto eu tô tomando banho. Então, às vezes, a gente precisa dessa otimização, apesar de eu não ser tão saudável, mas às vezes a gente precisa. E o nosso cérebro não para, né? Você não tá tomando café da manhã pensando só na comida que você está comendo. A gente realmente pensa em outras coisas. E é até mais interessante que você pense do que você tá assistindo uma TV ou vendo alguma coisa no celular. E é isso. Eu acho que assim, os livros de autoajuda, eles são importantes, eles são interessantes, precisa ser muito bem escolhido. E essa é a minha contribuição. Eu espero que vocês gostem do vídeo de hoje. Se gostaram, deixe seu like e envie esse vídeo para os seus amigos. Um beijo.